No vídeo anterior, o nosso querido grupo estava envolvido no caos de um hospital psiquiátrico que fazia testes em novos supers. Depois que o trio presente conseguiu escapar, descobrimos que uma paciente também sobreviveu e o nome dela é Cindy, a qual tem o poder de implodir qualquer coisa. E Mallory resolveu passar por cima de sua vontade de acabar com o facho de luz para usá-lo em algo maior. Agora passamos para um problema que está crescendo no meio dos cidadãos dos Estados Unidos. Com vários discursos sobre supervilões estarem infiltrados no meio da população, acompanhamos um jovem que consome este conteúdo noite e dia. O resultado dessa situação se dá quando a paranoia do homem cresce em sua mente quando se depara com uma pessoa estrangeira e por achar que viu os olhos do indivíduo brilharem de uma maneira diferente, o jovem decide tirar a vida dele. Na hora que realiza o ato, o homem se dá conta que cometeu um erro e ao invés de tirar a vida de um supervilão, acabou com um cidadão comum. Na próxima cena, vemos a deputada Victoria conversando com o facho de luz e tentando entender como funcionava o esquema de Tempesta com o hospital psiquiátrico. Com o homem disposto a depor para o Congresso, agora eles estão do lado de Mallory e, consequentemente, do nosso amado grupo. Mas apenas facho de luz não será o suficiente para derrubar a Vault, eles precisam de alguém com uma visão mais ampla, alguém que soubesse realmente os podres da empresa. E Mallory conhecia uma pessoa exatamente assim, o doutor que criou o Capitão Pátria, o mesmo que o queridinho da América deixou em uma cadeira de rodas depois de sua última visita. Enquanto isso, Luz Estrela marcou de encontrar a sua mãe em uma cafeteria. Ele queria avisá-la para se cuidar e mudar para um lugar diferente por um tempo. No entanto, a senhora revela que já havia ligado para a Vault para pedir que eles dessem uns dias de folga para sua filha e acabou revelando sobre o encontro delas. Dessa maneira, Luz Estrela nem tem tempo de agir e tirá-las do lugar, pois em seguida Black Noir aparece e pega as duas. Voltando ao nosso grupo, Francesa e Kimiko ficam de proteger Victoria até a audiência. Billy, Mallory e Leitinho são designados para falarem com o doutor que criou o Capitão Pátria e Rio e ficará de babado o facho de luz. Enquanto cada um vai para sua tarefa, Billy se separa de seus amigos para ir ver a sua mãe que lhe ligou mais cedo avisando que o pai dele morreu e só dessa forma que o homem aceita visitá-la. Agora vemos Luz Estrela, ela acordou em uma espécie de cela e os seus poderes não funcionam lá dentro. Do lado de fora, o Capitão Pátria e Tempesta se reuniram com alguns fãs. Os dois decidiram revelar ao público que havia um traidor entre eles e logo tocam no nome de Luz Estrela. Mas o queridinho da América diz para todos ficarem calmos, pois a mulher já tinha sido localizada e estava detida dentro da empresa. Todo esse espetáculo deles foi televisionado e foi assim que Huey descobriu que Annie havia sido pega. Sendo assim, o protagonista não podia deixar ela lá sofrendo, então ele convence Facho de Luz dos dois irem resgatá-la. Na próxima cena, passamos para Billy no encontro com a sua mãe e antes do homem ir para a sacada do lugar em que ela está hospedada, a mulher pede para seu filho não a odiar por isso. Acontece que o pai de Billy não chegou a falecer ainda e o relacionamento deles não era muito bom. O homem sempre bateu muito em seus filhos, achando que isso os deixaria mais forte, até pode ter funcionado com Billy. Mas não foi bem assim com o irmão de Lenny, até hoje Billy o culpa pela maneira que o senhor agiu com Lenny, ainda mais com o fim trágico que seu irmão deu para si. Apesar de ter muita culpa nessa estrada, o senhor não admite nada e ainda fala que Lenny não era um homem de verdade como Billy, o que irrita o mesmo que acaba colocando o velho contra a parede. No fim, Billy ainda tem que ouvir que é sua culpa por seu irmão ter posto uma arma na boca por ele ter aceitado servir ao serviço militar aéreo e ele só não faz nada com o senhor pois sua mãe o interrompe. Agora passando para o Capitão Pátria, ao ver que Tempesta fica nostálgico ao ficar observando o neném por lembrar de sua filha, o Super decide levá-la para conhecer Ryan, o que não deixa Becca muito feliz. Já que agora, mais do que nunca, o Super fica passando por cima das coisas que ela havia escolhido para a vida de seu filho, como querer levá-lo para lugares lotados ou Tempesta ficar falando dos filmes que o pai dele fez e que ainda não são para sua idade. A todo momento, o novo casal fica passando por cima da autoridade de Becca. E falando em casal, Maeve e Helena não estão nada bem, tanto que Helena decidiu abandonar o Super para ficar um tempo na casa de sua irmã, que é algo que a deixa arrasada. Voltando a Mallory, ela foi com Leitinho visitar o doutor e Jonah não aceita depor, pois agora tem família e não afeta apenas ele caso o homem decida se impor contra a Vault. Mallory é uma das pessoas que mais entende sobre o que ele está falando, então apenas aceita. Contudo, Billy não, e ele vai até Jonah mais tarde, agora não mais para convencê-lo
convencê-lo, mas sim para mandá-lo depor. Billy fala que de qualquer maneira a família dele vai ser caçada, se não pela Vault, será por ele, e o melhor que o doutor pode fazer é cooperar. Enquanto isso, Francesa e Kimiko estão cuidando da segurança de Victoria e como está tudo bem entre eles, Kimiko decide que chegou a hora de ensinar a sua linguagem de sinais para que possam conversar melhor entre si. E Trem Bala também entrou para o lance da igreja do coletivo como profundo, para que assim ele possa ter uma chance de voltar para o set. Mas podemos ver em seu rosto que não é algo que ele gostaria de fazer caso tivesse a opção. Agora passando para Becca, ela tenta conversar em particular com o Capitão Pátria e pede para que o homem pare de tentar colocar coisas na cabeça de Ryan. Pois o garoto tem a infância que o Super sempre quis e até parecia que o queridinho da América tinha entendido. Entretanto, vemos que mais tarde ele leva Ryan para voar consigo e mostra que eles vivem em uma cidade escondida. Logo, o homem fala para seu filho que todo esse tempo Becca mentiu para ele e agora a criança se revolta com a sua mãe. Quando eles voltam para casa, Ryan diz que não quer mais ficar com ela e parte nos braços do Capitão Pátria, deixando-a arrasada. Na próxima cena, vemos Faixa de Luz e Rio dentro da Vault. Acontece que o Super conseguiu os colocar lá, mas logo ele deixou a culpa e ódio que ele sentia ao consumir. Sendo assim, Faixa de Luz foi até a sala de reunião do set e começou uma combustão espontânea em seu corpo. Claro que nesse momento Rio se desesperou. Todos do grupo vão querer tirar a sua cabeça por ter perdido a única testemunha. No entanto, antes de lidar com isso, o homem tem que salvar Luz Estrela e para passar pelo sistema de segurança, o protagonista corta a mão do Facho de Luz. Com um alarme de incêndio ligado, Annie consegue recuperar os seus poderes, pois o sistema de sua cela parece ter enfraquecido e assim ela consegue escapar. Contudo, Black Noir aparece e começa novamente a atacá-lo. O Super é muito mais forte que Luz Estrela e ela só consegue se salvar dessa por meio de aparecer e lhe ajudar, colocando uma barrinha de amendoim na boca dele, o que é o ponto fraco de Noir por ser alérgico a amendoim. Logo, Annie sai correndo pela torre para resgatar a sua mãe que já tinha sido salva por Rio, enquanto ele procurava por Luz Estrela, e assim que os três se encontram, a mulher fica muito feliz de saber que o protagonista arriscou a sua vida apenas para salvá-la. No dia seguinte, vemos todos sentados na frente da televisão no esconderijo, pronto para verem a audiência e Jonah depondo. Entretanto, o que era uma vitória para o nosso grupo logo vira uma tragédia, pois antes do doutor começar a falar, várias cabeças começaram a explodir, inclusive a de Jonah em sequência. Victoria e todos os políticos importantes que sobraram tiveram que sair às pressas do local. O resultado disso é o presidente ignorando o departamento de segurança e decretando estado de emergência. Dessa maneira, ele liberou que a segurança como policiais possam fazer o uso do composto V. Agora o jogo virou novamente, apesar de na cabeça de todos eles desconfiarem que foi obra da Vault, aquele atentado na audiência. Ninguém quer correr perigo, então agora eles estão fazendo de tudo para que a empresa fique nas sombras e continuar a ir atrás dela deixou de ser uma opção no momento. Enquanto isso, Becca conseguiu fugir do lugar em que vivia com Ryan. Voltando ao nosso grupo, Annie tem a ideia de tentar convencer Maeve a testemunhar, já que agora realmente perderam todos aqueles que podiam fornecer algo contra a Vault. No entanto, a Super fala que já fez demais pela Luz Estrela e realmente a rainha Maeve a salvou diversas vezes. Dessa maneira, Rio e a mulher vão embora, contudo quando estão no carro são surpreendidos com a presença de Trem Bala, que entrega um documento para eles sobre Tempesta ser a liberdade e o histórico de seu casamento com Frederick. Acontece que Trem Bala decidiu fazer isso depois que escutou uma conversa de Stan Edgar com o líder da igreja do coletivo, em que o presidente da Vault fala que Trem Bala não poderia voltar no momento para o set por causa do preconceito de Tempesta. E como agora a mulher liderava uma grande influência, não poderia desagradá-la. Sendo assim, Trem Bala apenas fez o necessário para poder voltar à sua vida normal. Na próxima cena, Becca foi até Billy para pedir a ajuda dele para salvar Ryan, e o homem não tem como negar isso para sua esposa. O que é uma cena bem engraçada, pois apesar das circunstâncias, Leitinho e Francês ficam muito felizes de finalmente conhecê-la. Billy deixou Becca com um trio e foi até Edgar para conversar sobre um acordo. O homem avisa o presidente da Vault que está com Becca e que vai recuperar Ryan, mas ele quer que assim que pôr as mãos do garoto, que Edgar mande seus seguranças para pegá-lo. E que use uma desculpa que deve manter Ryan em segurança para que o Capitão Pátria não encontre mais para Becca. Dessa maneira, Billy poderá voltar a viver com a sua esposa como antes. Apesar de ser algo que sabemos que Becca não vai gostar, o homem consegue o acordo. Enquanto isso, o Capitão Pátria levou Ryan para uma lanchonete temática do set, mas lá o garoto começou a ter uma crise de pânico quando muitas pessoas começaram a se aproximar. Sendo assim, seu pai teve que o levar para um lugar isolado e escolhido foi o chalé. Ryan pediu
pediu para ficar sozinho, mas do lado de fora, Tempesta insistiu para o Capitão Pátria conversar com o seu filho, e assim, de alguma forma, o queridinho da América, contando sobre as coisas que passou quando era pequeno, se aproximou de Ryan e o acalmou. Nesse meio tempo, Tempesta saiu voando do lugar, pois ela recebeu a notícia sobre seu passado que foi revelado e agora seus fãs se viraram contra a Super. Voltando um pouquinho antes, o nosso grupo de anti-heróis estão envolvidos nisso, e antes de divulgarem sobre Tempesta para começarem o plano, Becca pediu para Billy prometer que, independente do resultado, que o homem vai tirar Ryan do Capitão Pátria e vai o proteger. Agora, retornando para o grupo, depois que Tempesta sai do chalé, eles continuam o plano. Francês usou algo como um alarme que incomoda a audição do Capitão Pátria para atraí-lo para fora do chalé, e assim Billy pôde, junto a Becca, resgatar Ryan. O plano era a Vault os encontrar no chalé e tirar os três com segurança de lá, só que Billy não poderia atrair a confiança de Becca. Dessa maneira, ele voltou ao restante do grupo e pediu para que Leitinho levasse a sua esposa com o filho para Mallory cuidar deles. Enquanto isso, o homem e o restante ficaram ali para lidar com o Capitão Pátria. Entretanto, esse improviso não saiu como Billy pensou, pois quando o veículo começou a se distanciar do grupo, Tempesta apareceu e com seus poderes o carro capotou. Logo, Luz Estrela, Kimiko e os rapazes começaram a lutar com ela para que Billy pudesse fugir com Becca e Ryan. Enquanto isso, dentro do chalé, o Capitão Pátria acabou com todos os seguranças da Vault que estavam ali conforme o acordo de Billy e Edgar. Continuando na briga do grupo contra a Tempesta, a mulher passa a levar uma surra quando Maeve aparece e assim as Supers descontam toda a sua raiva em Tempesta. No entanto, em certo momento, como Tempesta é a única que voa entre elas, a mulher consegue fugir dessa maneira e vai até onde está Becca com os meninos no meio da floresta. Logo de cara, a Super tira Billy de seu caminho. Quando vai tentar pegar Ryan de Becca, a mulher finca uma faca no olho de Tempesta, o que faz com que a Super fique com mais raiva ainda e assim Becca é pega pelo pescoço. Billy até chega a se levantar e tenta de toda maneira parar Tempesta, mas a única coisa que funciona é quando Ryan entra em desespero e usa seus poderes. A Super fica muito ferida e infelizmente Becca também acabou sendo atingida por ele ainda não ter controle sobre os seus dons. Sendo assim, a esposa de Billy acaba perdendo a sua vida, mas antes de perder totalmente as suas forças, ela pede mais uma vez para que seu marido salve o Ryan do Capitão Pátria. Claro que o garoto se culpa pelo que fez em sua mãe, e quando seu pai aparece, ele decide ir com Billy. Apenas os dois não seria algo que o queridinho da América não poderia combater. No entanto, em seguida Maeve aparece usando o vídeo que ela estava guardando todo esse tempo. Ela pede para que o Capitão Pátria deixe todos em paz, incluindo Helena. E assim, todos vão embora. Na próxima cena, vemos que Edgar culpou Tempesta por todos os erros que a Vault cometeu até então, e o Capitão Pátria teve que fazer uma declaração contra sua vontade, retirando tudo que havia falado sobre Luz Estrela. Agora, passando para o Profundo e Trembala, eles estão em uma reunião com o líder da igreja. O homem passa para os Supers que ele sabe que alguns documentos haviam sido roubados sobre Tempesta, os mesmos que foram vazados, e como é algo que Liz ajudou, o líder reconhece que é obra de Trembala e assim apenas o corredor que irá voltar para o set, o que deixa Profundo furioso. Enquanto isso, Billy entrega para Ryan um colar com o símbolo de São Cristóvão que Becca havia lhe dado anos atrás, para que assim o garoto tenha algo para se lembrar de sua mãe e se confortar um pouco. Em seguida, vemos que o homem entregou Ryan para Mallory e a mulher explica que as autoridades tiraram as acusações contra o grupo, agora todos são pessoas livres. Mallory até comenta que a Casa Branca inaugurou um departamento regular de supers, o qual Victoria é responsável e está procurando uma equipe para monitorá-los. Então, caso Billy queira outro trabalho, é só chamá-la. Falando em Victoria, vemos o líder da igreja conversando com ela no telefone e assim que eles desligam a chamada, a cabeça do homem explode. Do lado de fora, podemos ver que Victoria estava no portão e será que ela também é uma super? Bom, de qualquer maneira, ela ainda mantém seus poderes escondidos e quando chega no escritório recebe Huey que está procurando por um emprego. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!